Fala pessoal, Isaac por aqui para mais um devocional para líderes de pequenos grupos. Nós estamos no terceiro de 5 devocionais. Se você se lembra, a gente passou primeiramente por um devocional a respeito da construção de uma comunidade centrada no Evangelho. Segundo, falamos um pouquinho a respeito da cultivação de um espírito de arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre abraçar o perdão e a reconciliação. Eu quero te convidar a ler juntamente comigo ali no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24. Olha só, a gente vai ver esse texto, ele está localizado ali no começo do que a gente chama do Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, que a gente vai ver ali, que foi relatado por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E aí a gente vai ler então agora 5, 23 e 24. Diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Em colaboração a esse texto, eu queria que você abrisse comigo em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13. E aí a gente vai ver Paulo falando a respeito disso também. Olha só o que Paulo fala. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. E aí a gente vai ver o seguinte, que perdão, ele é não apenas um tema central, mas ela é uma atividade, algo que é central da vida do cristão. Nós precisamos entender que nós tínhamos uma dívida impagável, que nos impedia de ter comunhão com o nosso Senhor. Essa dívida não havia trabalho, dinheiro, tempo, esforço que seria possível de pagar. Jesus veio, pagou no nosso preço, pagou no nosso lugar, para que então nós tivéssemos nossos pecados perdoados e a nossa reconciliação com o Pai fosse algo factível, algo real, algo tangível, né? Então a gente precisa o quê? Da mesma forma que Jesus nos perdoou, nós precisamos replicar isso na nossa vida. E perdão, quando a gente fala de perdão, a gente entende que a gente está falando, a gente abre uma bolha muito grande. A gente vai abordar tudo, esmiuçar tudo a respeito de perdão hoje? Não. Mas o ponto aqui é o seguinte: perdão a gente sabe que envolve se humilhar, abrir mão do nosso achismo de estar correto, fala a respeito de amar o nosso irmão, fala a respeito de arrumar aquilo que foi quebrado, fala a respeito de tanta coisa, né? Coisas que nós precisamos como cristãos ter em prática na nossa vida. Afinal de contas, Jesus veio aqui arrumar aquilo que foi quebrado por Adão e todos nós estávamos pagando o preço. Então Jesus veio e nos deu o exemplo. Agora nós, como seus seguidores, precisamos ter isso presente na nossa vida todos os dias. E aí você vai falar assim: Isaac, beleza, lindo, maravilhoso, eu entendo que perdão é algo importante para o cristão, mas como é que eu vou colocar isso em prática no meu pequeno grupo? Afinal de contas, esse é um devocional para líderes de pequeno grupo. Como que eu vou colocar isso em prática no meu pequeno grupo? Simples. A gente vai começar fazendo o quê? Compartilhando com os nossos irmãos as nossas experiências a respeito de perdão. Afinal de contas, olha só, algo muito importante aqui, guys. Se você tem caneta e papel, anota isso, coloca na cabeceira, coloca no lugar que você vai ver sempre, no papel de parede do seu celular. A gente nunca consegue derramar aquilo do qual nós não estamos cheios. Se eu não perdoo o meu irmão, eu não tenho autoridade para falar a respeito de perdão. Deixa isso aí descer um pouquinho, deixa isso aí ser digerido um pouco. Mas aquilo o qual eu não estou cheio, eu não tenho autoridade para falar, eu não consigo derramar daquilo. Então vamos lá, como é que a gente vai trazer isso para o nosso pequeno grupo? A gente primeiro vai precisar compartilhar a respeito das nossas experiências com o perdão. E para que a gente tenha experiências com o perdão, a gente precisa perdoar. Right? Tanto perdoar como pedir perdão. A gente precisa reconhecer os nossos erros, reconhecer onde falhamos, ir lá nas pessoas e falar assim: olha, fulano, lembra aquele dia, aquela situação? Cara, realmente eu falhei ali. Reconheço que eu não devia ter feito aquilo e eu queria pedir perdão. Sabe? Então precisa começar da gente. Precisamos entender que, como líderes de pequenos grupos, as pessoas têm a tendência de modelar a vida que a gente leva, modelar as nossas experiências nelas mesmas, né? Elas estão ali sendo expostas à nossa vida, à nossa liderança toda semana, e é inevitável que elas vão começar a nos olhar e falar assim: cara,
de forma às vezes inconsciente, começar a replicar as coisas que a gente faz, às vezes as palavras que a gente fala, né? Eu lembro que quando eu estava liderando os jovens, eu sempre falava para o pessoal assim, ó, confia no processo. E aí as pessoas, eu vi alguns jovens começar a falar isso, né? Tipo assim, tá passando por uma situação difícil. Fala assim, não, eu tô confiando, eu tô confiando no processo. Eu sei que o Senhor vai me levar pro lado de lá. Eu vou atravessar, né? Então, tudo isso para dizer que as pessoas estão ali nos observando e elas vão acabar modelando aquilo que a gente coloca para fora, né? Então a gente precisa ser intencional em perdoar, pedir perdão, e aí compartilhar a respeito dessa experiência. Quanto mais a gente compartilhar dessas nossas experiências, mais comum isso se torna. Quanto mais comum isso se torna, menor é a barreira que as pessoas vão ter em praticar também essas mesmas práticas que a gente, de perdoar e de pedir perdão. Elas precisam entender que no nosso meio, elas estão a salvo, é um ambiente seguro para que elas exponham as suas vulnerabilidades, os seus erros, e também que elas possam, nessa segurança desse ambiente, pedir perdão. E não só pedirem perdão, mas encontrarem perdão. Então a gente precisa ensinar as pessoas a se humilhar e pedir perdão, e as outras pessoas também a desapegar do erro. Afinal de contas, todos somos humanos, e a única relação, inclusive a única garantia da nossa relação, eu, aqui Isaac e vocês, líderes de pequenos grupos, a nossa única garantia é que eu vou frustrar você em algum momento. Em algum momento as suas expectativas em mim serão frustradas. E aí cabe a mim, nesse momento, então, me humilhar e falar, cara, errei, você pode me perdoar? A gente consegue perdoar, arrumar essa situação e seguir a nossa caminhada juntos, né? Então eu preciso promover isso dentro do meu pequeno grupo, né? A gente precisa promover isso dentro do nosso pequeno grupo de uma forma muito intencional. Afinal de contas, não é gostoso, não é uma coisa assim, ai que delícia, vou compartilhar com vocês aqui meus erros, olha que legal. Não é algo confortável, não é algo delicioso, mas é algo necessário, né? Lembram quando vocês eram crianças? Acho que pela idade dos nossos líderes de pequeno grupo, acho que todo mundo vai lembrar disso, mas quando a gente era pequeno, com certeza, em algum momento, você cortou um dedão do pé, às vezes jogando bola na rua ou fazendo alguma coisa, brincando de alguma coisa, e aí a sua mãe veio com aquele temível potinho de mertiolate. Ai, como aquilo doía. Mas no fundo, era exatamente o que a gente precisava para aquele corte, porque aquilo ali ia esterilizar, ia deixar limpo e ia curar de uma forma saudável. E é exatamente isso que o perdão faz com a gente. É algo gostoso? Não. É algo delicioso da nossa parte, reconhecer o nosso erro, abrir mão da nossa arrogância, né? Não é gostoso, mas é algo que traz cura. É algo eficiente e eficaz que traz cura no meio de nós. Então é extremamente importante que nós tenhamos isso muito claro, e não só muito claro, mas que a gente tenha essa prática muito ativa no nosso meio. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse instante, Senhor, eu entro em sua presença, Jesus. Primeiramente para te agradecer, Jesus, por ter vindo e, Senhor, ter tomado sobre si a cruz. A cruz que, como resultado, Senhor, nós obtivemos o perdão, Senhor, pelos nossos pecados e na sequência, Senhor, tivemos então o nosso relacionamento contigo reatado. Pai, nós te agradecemos porque nós entendemos que nós não éramos capazes, Senhor, de fazer isso sozinhos. E, Pai, em nome de Jesus, nesse instante, nos ajuda, Senhor, a replicar essa atitude. Nos ajuda, Senhor, a replicar esse coração humilde, Senhor, esse coração que ama, Senhor, esse coração que abre mão do orgulho, Senhor, que abre mão da sua posição, que abre mão de tudo para reconciliar, para arrumar situações, Pai. Em nome de Jesus, sê conosco, nos dá força, nos inspira, Senhor, a ser cada vez melhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te vejo no próximo.